O partido continua com a iniciativa Primeiro Porto Santo e estamos a contatar as pessoas e saber dos problemas. Um dos principais problemas do Porto Santo neste momento, estamos em pleno verão, são o número de desempregados. Nós temos 471 desempregados na ilha do Porto Santo, é um número muito elevado para uma população ativa como a que existe no Porto Santo e tendencialmente no inverno esse número tende a subir, o que nos deixa extremamente preocupados. O facto de as instituições no Porto Santo, nomeadamente a Câmara Municipal e o representante do Governo aqui no Porto Santo, não terem tido nos últimos tempos nenhuma palavra em relação a esta situação, nem terem tomado nenhuma atitude no sentido de contrariar o momento grave que vive o Porto Santo. O Porto Santo, como sabem, tem tido problemas, tem vindo a crescer, especialmente nos últimos 4 anos. A situação do Porto Santo tem vindo a se deteriorar e o que é um facto é que temos superfícies comerciais que têm vindo a fechar. A falência de empresas no Porto Santo também tem tido um crescimento bastante acelerado e temos aqui este caso concreto que é um supermercado que fechou e num momento como agora de verão, em que o Porto Santo só tem um supermercado, quando a população tende a crescer nestas alturas para 20 mil pessoas, é manifestamente insuficiente e o Porto Santo necessitava de ter uma superfície que ajudasse, especialmente nesta altura de verão, a dar vazão àquilo que são as necessidades da população quando se dirigem ao supermercado, porque o que assistimos é que a única unidade que tem, em determinados momentos, dias, fica completamente incapacitada de responder às solicitações das pessoas que se dirigem ao supermercado, daí a necessidade de um outro supermercado. Por outro lado, há aqui uma questão que foi o corte do subsídio de insularidade e, como sabemos, o custo de vida no Porto Santo é muito maior que na Ilha da Madeira e não se percebe a atitude do Governo em relação a este corte. Cortou-a sem explicar, cortou-a sem assumir o corte, porque se existe dupla insularidade, essa dupla insularidade tem que ser consagrada nos apoios que têm os funcionários que trabalham na ilha do Porto Santo. E este corte, e tendo em conta que o custo de vida aqui é muito mais alto, e se olharmos aos funcionários públicos no Porto Santo, o que temos é que perder o subsídio de férias e o subsídio de Natal corresponde a 14,3%, perderam o subsídio de insularidade, um corte de 15% e já vai em 29,3%, somarmos os aumentos de impostos, IVA, IRC, imposto dos combustíveis, etc., a população da administração pública do Porto Santo perde cerca de 40%, o que é um triplo esforço, um esforço muito maior face àquele que é feito pela administração pública regional na Madeira. Não se percebe também que no Porto Santo não exista gasolina 95. E da parte do Partido Socialista nós entendemos que o Governo Regional tem que intervir. E da parte do Grupo Parlamentar do PS, o que iremos fazer na Assembleia Regional é desencadear todos os mecanismos para que o Governo assuma as suas responsabilidades nesta matéria. Porque se o combustível passou a ser taxado em mais 15% numa ilha como a do Porto Santo, e se a ilha do Porto Santo de facto não tem vias rápidas, não se percebe que ainda por cima sejam mais uma vez penalizados tendo um combustível mais alto e é necessário que o Governo garanta e não se esconda atrás das leis do mercado para fugir às suas responsabilidades, é necessário que o Governo garanta gasolina 95 também no Porto Santo, sob pena de os porto-santenses terem aqui mais uma tripla austeridade. Em suma, entendemos que estas preocupações são extremamente importantes, porque se nós formos a olhar, temos níveis de desemprego mais altos na Ilha da Madeira, aqui no Porto Santo. Temos os cortes na administração pública e nos funcionários da administração pública foram muito superiores aos cortes que existiram a nível da Ilha da Madeira. A nível dos combustíveis, o aumento de 15% na Madeira aqui correspondeu a um aumento muito maior, uma vez que não existe a gasolina 95, que é mais barata que a 98, que só existe aqui.
E, portanto, perante esta situação, nós entendemos que o Governo Regional devia ter uma atenção especial, mas não tem essa atenção especial devido à atitude da Câmara do Porto Santo e devido à atitude da Direção Regional aqui do Porto Santo, porque manifestamente o que se tem assistido é a um silêncio total. E esse silêncio não ajuda a população do Porto Santo. E mais uma questão que gostaria de salientar, que é, não se percebe a atitude do Presidente do Governo, que em relação a Lisboa é extremamente crítico, extremamente reivindicativo. E depois temos os autarcas do PSD e os responsáveis do PSD na Madeira e no Porto Santo, que não têm essa capacidade reivindicativa do Sr. Presidente do Governo. Pelo menos, naquilo que são os bons exemplos, deviam copiar o Sr. Presidente do Governo. Mas parece também o Sr. Presidente do Governo, que é reivindicativo em relação a Lisboa, não deixa determinadas entidades que são eleitas reivindicar em relação ao Funchal. E o que nós entendemos é que o Porto Santo precisa de uma mudança clara do ponto de vista de protagonistas e líderes da opinião e de líderes das várias instituições aqui na ilha do Porto Santo, para que o Porto Santo passe a ter voz e seja ouvido, quer no Funchal, quer em Lisboa.